Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nesta terça-feira, dia 27 de abril, estamos trazendo a Palavra de Deus, o Evangelho da Vida. E hoje, João capítulo 10, versos 22 ao 30. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Jesus andava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam e disseram-lhe: até quando nos deixará em suspenso? Se tu és o Cristo, diz-nos abertamente. Mas vós não credes. Jesus respondeu: eu já vos disse, mas vós não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou a vida eterna a elas. Elas nunca se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus, mais uma vez, se revelando para nós como o pastor que conhece, o pastor que dá a vida, o pastor que cuida das suas ovelhas. E aqui no Evangelho de hoje tem algo bastante interessante, que Jesus vai diferenciar as suas ovelhas das outras. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem, conhecem e acreditam em mim. Escutam e seguem os meus passos. Agora, aquelas que não são do meu grupo, que não são minhas, escutam, mas não conhecem, não acreditam. Com isso, Jesus não está querendo dizer que ele veio apenas para alguns, mas está querendo afirmar que só pode ser de fato discípulo e discípula dele quem exerce esse caminho de proximidade. Por isso que a comunidade de fé ela é tão importante no caminho do discipulado cristão. Porque Jesus, ele não é uma teoria que você pega um livro e descobre. Não é uma doutrina que se aprende no banco de uma escola. Jesus é uma pessoa que se conhece no convívio, na proximidade, na escuta, na intimidade. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Então, o primeiro exercício do discipulado cristão passa pela escuta da palavra de Deus. Escutar a voz do Senhor, que nos fala pela palavra, que nos fala nos sinais. Acreditam em mim, me conhecem. É preciso uma abertura de coração para de fato acreditar que Jesus é o nosso Salvador. Uma experiência de fé, de confiança. E me seguem. É preciso se fazer discípulo e discípula de Jesus. É preciso seguir os seus passos para de fato conhecer, amar e acreditar
nesse Filho de Deus humanado. Do contrário, nós vamos ficar achando bonito, vamos ficar às vezes até encantado com as suas ideias, mas não vamos ter o discernimento para segui-lo. Então, para ser discípulo de Jesus, é preciso antes ouvir, conhecer e seguir os seus passos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Vamos pedir a Jesus essa graça, então, nesse dia de hoje, nós temos os ouvidos bem abertos para escutá-lo. Ter o coração sensível, puro, para amar, conhecê-lo. E ter a coragem, a ousadia de nos fazer discípulos, colocando-nos no seguimento do Senhor. De longe, não dá para ser discípulo de Jesus. É preciso ser seu discípulo, é preciso ser suas ovelhas. Ele quer ser o nosso pastor. De fato, quando nós nos abrimos para a proximidade com Ele, nos tornando discípulos e discípulas, ouvintes da palavra de Deus, nos fazemos também conhecedores e seguidores do seu projeto de amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia, fiquem com Deus.